Olá, hoje vamos conversar sobre uma proposta para a construção da situação-problema numa realidade específica, uma adequação do modelo 3C3R. Lembrando que nós temos 2 vídeos no canal, um descrevendo os componentes e o outro descrevendo as 9 etapas da construção do modelo pelo pesquisador Wei Hung. Então, essa é uma proposta adaptada desse modelo do Wei Hung. A primeira etapa seria definir a meta educacional. Para isso, a gente tem que refletir o público-alvo, qual é a matriz curricular, pensar quais são as lacunas, os desafios de aprendizado daquela realidade educacional, pensar também no perfil do egresso. O que é que a gente espera dessa pessoa que está nessa jornada de aprendizado? E também é importante, na minha realidade educacional, a integração com as demais disciplinas daquele curso, daquela jornada. Depois, vamos definir os objetivos de aprendizagem que estão voltados para aquela meta educacional que foi estabelecida. Então, os objetivos vão trazer os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para cumprir essa meta educacional. E aí a gente pensa no conteúdo. Quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes? Pensando que, quando a gente reflete no conteúdo, precisa também observar a profundidade e a amplitude que a gente está definindo ali naquele momento. Porque quando a gente tenta levar conhecimento para alcançar uma meta, para resolver um problema, se a gente tenta abraçar um excesso de conteúdo e com muita profundidade, acaba que o aluno, infelizmente, ele se perde da meta, dessa resolução de problema e foca em diversidade de conteúdo. O contexto é outra reflexão que a gente precisa pensar quando vai escrever uma situação-problema. Qual é a adequação para o público? Qual é aonde esse público está em relação à zona de desenvolvimento proximal? E que zona de desenvolvimento proximal seria essa? Descrita por Vygotsky lá no início do século XX. Então, ela trata daquele espaço de mediação entre o que o aluno já sabe e o que ele tem potencial para aprender. É claro que isso vai estar diferente naquele universo de alunos, mas é importante a gente situar o contexto de forma que ele seja alcançável para aquele público ali, que leve a curiosidades, a interesses, que o público perceba aquele contexto como um contexto que traz aplicabilidade para o universo dele. E aí você vai escrever a situação-problema, uma versão inicial. Qual é o recurso que você vai utilizar para escrever essa situação-problema? Você tem ali uma diversidade, você pode trazer uma notícia, trazer um pequeno vídeo, uma imagem, junto com algum relatório. Então, a situação-problema pode ser apresentada de várias formas. Ela precisa despertar a curiosidade, o interesse. É interessante que ela tenha originalidade, que ela tenha um tamanho adequado para a dinâmica de aprendizado baseada em problemas, que ela traga ali uma realidade, uma aplicabilidade, que ela seja apresentada de forma clara e sintética. E também, algo muito importante para o processo ativo de aprendizado, é que a situação-problema precisa ser desenhada de forma que ela tenha lacunas, pensando que essas lacunas é que vão gerar justamente o caminho do autodirecionamento do aluno. Então, é preciso ali ter algumas lacunas estratégicas que vão proporcionar esse autodirecionamento. Depois que se escreveu a versão inicial do problema, a gente parte para uma análise da adequação, que a princípio, no primeiro momento, é uma análise individual. É quando o tutor que escreveu a situação-problema, ele vai começar a descrever todos os componentes, tanto centrais quanto processuais, que ele ali refletiu para encontrar aquela situação-problema. Então, ele deve, na verdade, detalhar o conteúdo, qual foi o conteúdo que ele esperou ali, que ele destacou, qual foi o contexto e justificar aquele contexto, quais são as conexões que estão ali propositalmente colocadas para despertar o caminho da solução do problema, quais são os componentes processuais
de que forma aqueles elementos podem gerar pesquisa, qual é o caminho principal de raciocínio, qual é a reflexão que é possível ali naquela situação problema. Então, dessa forma, uma vez que ele descreve todo esse bastidor da situação problema, ele está construindo o guia do tutor. E depois parte para uma análise de adequação, só que agora coletiva, em grupo, que é um momento de muito aprendizado, uma rica reflexão e oportunidade para refletir todo aquele processo educacional e aquela situação problema. Então, o tutor pode apresentar aquele tutor que descreveu, que criou a situação problema, ou que revisou a situação problema, vai descrever e revisar os 6 componentes, e aí é feita ali uma análise de correspondência, se reflete se está adequado para o público-alvo. Mais uma vez, vai se observar a zona de desenvolvimento proximal, a relevância da situação para as lacunas de aprendizado que estão ali naquela realidade educacional. Vai ser possível analisar de que forma aquela situação problema está integrando as demais disciplinas, e dessa forma se permite também os ajustes, que aí se pode, nesse momento, acrescentar algum dado ou retirar outro dado para tentar equilibrar aquela situação da melhor forma possível. E na reflexão a gente vai pensar, será que essa situação problema ela promove aquele conhecimento que eu espero? Eu tenho como encontrar um caminho efetivo de raciocínio ali naquela situação problema? Será que ela estimula a transcendência do aprendizado, ou seja, a aplicação daquele aprendizado do que foi construído em outras situações? A meta educacional, ela está claramente, é fácil ver a meta, perceber a meta dentro, inserida naquela situação problema, são aspectos que podem ser discutidos em grupo e é uma riqueza enorme e que com certeza gera ajustes para aquela situação problema. E, por fim, a gente faz uma reflexão avaliativa, também em grupo, onde a gente pretende perceber o efeito catalítico, o efeito potencial catalítico daquela situação problema. O efeito catalítico de uma ação educacional é quando ela é desenhada de forma a permitir ajustes no processo educacional. Então, para a gente fazer esses ajustes, eu tenho que avaliar o resultado daquela proposta instrucional e avaliar sempre para o aprendizado. Uma vez que a gente está dentro de um princípio, de uma metodologia que é construtivista, que protagoniza todo o seu processo no aluno, que entende e desenvolve a autorregulação do aprendizado, a gente precisa refletir uma estratégia avaliativa que seja convergente com todos esses princípios do método de aprendizado baseado em problemas. E aí eu trago aqui uma reflexão da pirâmide do aprendizado, que foi descrita pelo psiquiatra William Glasser. Ele descreveu a teoria da escolha, onde ele coloca que estudar é uma escolha, e que esse movimento todo, intrínseco pelo aprendizado, ele vem de dentro para fora. E aí tem aquela questão da pirâmide do aprendizado. Qual é a chance de retenção do conhecimento? 80% se o aluno faz alguma coisa. Então, pensando nisso, a proposta aqui é de uma reflexão avaliativa que tenha uma parte formativa constituída pelo feedback, pela avaliação da participação em grupo, também pela autorreflexão, pelo processo de autorregulação e de avaliação dos pares. Ou seja, nesse processo formativo, a gente busca identificar se o aluno é capaz de perceber as informações da situação problema, de conectar todos os elementos que estão ali e de construir o próprio caminho de raciocínio e também de definir os objetivos de aprendizagem. No aspecto somativo da reflexão avaliativa, a proposta de construção de um mapa conceitual e da elaboração de uma questão de múltipla escolha. Qual o significado que isso tem? Na verdade, a gente sabe que a partir do momento que o aluno faz alguma coisa, lembrando a pirâmide do aprendizado, isso demanda que ele vá processar, integrar e reconstruir o conhecimento.
Então, dessa forma, ele está desenvolvendo a habilidade, a capacidade de aprender a aprender. Também a capacidade de comunicar-se, de criar e de desenvolver a sua metacognição. A prática metacognitiva pode ser entendida quando uma atividade ela promove o planejar de uma tarefa, por exemplo, processamento do conhecimento, integrando aquele aprendizado que ele construiu a uma determinada tarefa. Então, para isso, ele precisa indagar o que é que ele sabe, o que ele não sabe, o que precisa saber. Então, isso já é uma prática metacognitiva. Ele também precisa executar uma tarefa. Ou seja, para elaborar uma questão ou construir um mapa, ele tem que elaborar um modelo e aplicar estrategicamente o conhecimento que ele adquiriu naquela jornada para gerar um determinado produto. E ele também vai monitorar essa tarefa, porque ele vai ter uma avaliação dos resultados a partir de critérios que foram ali definidos para nortear a execução da tarefa. Outra forma dele monitorar os resultados é a partir da autorreflexão e a partir do feedback, que é uma estratégia importantíssima em qualquer prática educacional. E aí eu termino com uma frase de Brunner, Jerome Brunner, que desenvolveu o currículo em espiral. Pensar em pensar deve ser o principal ingrediente de qualquer prática educacional fortalecedora. Aprender é um processo e não um produto. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.